chegou o momento de tirarmos dúvidas dos nossos internautas. Claro, vocês já sabem, querem participar do programa Mega Profissionais, querem mandar suas dúvidas, suas sugestões, entre em contato conosco através do nosso site. Pode também entrar em contato conosco através do Instagram, por exemplo. Podem mandar lá um direct. A nossa produção é sempre muito atenta e vai, claro, responder os seus questionamentos na medida do possível e tentar esclarecer as suas dúvidas com as advogadas, por exemplo, que estão presentes aqui hoje no nosso estúdio. Doutora Ariane e doutora Mariana, que são colaboradores aqui do programa. Aliás, vocês são recordes, né, de perguntas. Sempre os internautas querem fazer muitas perguntas. Os outros participantes sempre mandam um ok, mandam um abraço, que gostam muito, né? Tem dúvidas também, mas com relação a vocês, realmente é muito grande, né? Claro, o assunto vai sempre gerar dúvidas, principalmente porque é muito polêmico, né, doutora? Gera muito questionamento, né? E é claro que a Previdência deixa ali um vácuo de informação que vai motivando essas pessoas. Vamos lá, nosso tempo é um pouquinho curto e nós temos que priorizar, né? Quero agradecer a todos vocês que entram em contato com a gente. Lúcia de Trindade. Deixa eu esclarecer para vocês. Por uma questão de segurança e de privacidade, nós não vamos mencionar sobrenomes, tá? Mas por ética e principalmente que nós precisamos de indexar nome e cidade de quem está conversando com a gente, tá? Então vamos falar o primeiro nome e a cidade da onde aquela pessoa está situada que entrou em contato conosco. A Lúcia de Trindade, Goiás, tá? É uma cidade aqui do estado de Goiás, que aliás é conhecida como a Grande Goiânia, né? Já faz parte da Grande Goiânia. O salário maternidade é um benefício pago aos segurados, no caso de nascimento de filho ou de uma adoção da criança? Sim, o salário maternidade ele é pago. Exatamente, essa pergunta ela foi feita da maneira correta, porque é pago às seguradas, que são aquelas pessoas que contribuem com o INSS e que têm um parto ou adoção também. Nesse caso, tem que ser verificada a qualidade segurada e a carência. Não necessita estar pagando no momento. Se ela estiver no período de graça, se as contribuições tiverem cessado em no máximo 1 ano e dependendo de alguns casos um pouquinho mais, ela tem direito sim. Certo. Aqui ela está perguntando, eu quero só aproveitar a oportunidade, salário maternidade. Isso é quando a criança nasce? Como é que é isso? Como é que sim, geralmente o pedido ele pode ser feito a partir do parto ou caso tenha prescrição médica até 28 dias antes. Pois é, até quando ela recebe esse salário maternidade? São 120 dias. Depois que a criança nasce. Se ela estiver registrada numa empresa, ela está recebendo o salário dela normal. É importante lembrar que o salário maternidade, no caso de empregadas, né, no caso de empresas, é a empresa quem faz o pagamento do salário maternidade. A gente fala salário maternidade, se indexa o quê? Um salário mínimo, seria isso? De mais um salário mínimo? Não, é feito a média dos salários daquela segurada. Certo. Ela isso não vai fora receber o pagamento que ela já recebe? Não, ela não vai receber o pagamento dela, ela não vai receber o salário dela porque ela vai estar afastada do trabalho. Mas ela vai receber o salário maternidade, que é um benefício previdenciário, mas nesses casos de empresas são pagos pela empresa. É o empregador que faz o requerimento do salário maternidade. E no caso de pagar, ele desconta, o INSS reembolsa ele. E no caso de pagamento pela empresa é o mesmo valor do salário dela. No caso de pagamento pelo INSS, que é o caso de autônomos, empregadas domésticas, é feito a média salarial da pessoa, como qualquer outro benefício previdenciário. Ok. Agora, essa questão de adoção da criança, eu não sabia que também tinha direito ao salário maternidade. Mas essa adoção de criança, ela não gerou. Então, ela não fica afastada do trabalho. Se ela estiver empregada, ela tem direito? Sim, ela fica afastada do trabalho justamente para proteger, proteger a criança, para proteger aquela criança que está entrando na família, ter uma adaptação, ela também tem direito à licença. Mas ela tem também... que ser recém-nascida? Não. Qualquer adoção, assim, de criança, né? De criança, sim, né? Criança entendido pela lei até que idade? 12? 12 anos. Eu não sabia.
Eu não sabia realmente que, eu acho que, assim como eu, muita gente não sabe, né, desse salário maternidade oferecido também para quem adota uma criança. Sim, sim, porque ele está entrando agora no seio familiar, então tem que ter aquela, exatamente para aquele período de adaptação, tanto da mãe quanto do adotado. Ok. Tá, vamos lá, uma próxima pergunta. É muita pergunta, infelizmente não vai dar tempo, né, por causa do nosso tempo aqui na TV. A Joana de Brasília, qual a diferença do auxílio doença comum ou por acidente de trabalho? O benefício, em tese, ele é o mesmo. Entretanto, é a diferença. O auxílio doença comum, ele é gerado por uma doença que não tem relação com o trabalho. O auxílio doença acidentário, ele é em decorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, que foi gerada pelo trabalho. O que isso gera de efeito na vida da pessoa? A partir do momento que eu estou de auxílio doença por uma doença comum, eu retornei ao trabalho, minha vida segue normal. Se eu estou de auxílio doença acidentário, a partir do meu retorno ao trabalho, eu tenho 1 ano de estabilidade na empresa. O que quer dizer isso? A empresa, dentro de 1 ano após o retorno da minha licença, não pode me mandar embora. Sem justa causa. Sem justa causa. A não ser que o empregado cometa uma falta grave, aí ele pode ser desligado. Certo. E se ela fizer isso por qualquer motivo, tem aquilo que é previsto em lei. Ele pode ingressar com uma ação trabalhista. Aí já não seria previdenciário, né? Seria uma ação contra a empresa, uma ação na esfera trabalhista. Certo. Vamos lá. Ana de Águas Lindas. Aliás, quero mandar um abraço para o pessoal de Brasília, tá? Com muito carinho, sempre entram muito em contato com a gente aqui. A pensão por morte tem tempo determinado? Em alguns casos, sim. Uma mudança na legislação, até um pouco recente ainda. Antes, os benefícios de pensão por morte para companheiros, né, para cônjuge ou companheiro, eram vitalícios. Os para filhos ou irmãos menores com 21 anos cessavam, continuam com a mesma cessação, a não ser em caso de invalidez. Certo. Agora, o cônjuge ou companheiro é o que teve essa alteração, que é observada uma tabela, né, que a legislação trouxe uma tabela de duração dos benefícios, dependendo da idade e do tempo também de casamento ou de união estável, e também do tempo de contribuição do segurado que faleceu. Então, se ele tinha menos que 18 contribuições, ou se aquele casamento ou aquela união estável começou há menos de 2 anos antes do óbito, ele vai durar 4 meses apenas. E aí tem, como eu tinha comentado, em relação à idade da companheira ou companheiro, ou do cônjuge, dependendo da idade, tem uma duração. Por que tem essa cultura de, quando a gente fala pensão por morte, só associar a mulher? É como se só a mulher tivesse direito à pensão por morte. Se o marido perde a esposa, nem se comenta sobre isso. Agora, a mulher sim se pensa da pensão por morte. O homem também tem direito, não tem? Tem sim, e isso tem 2 motivos, tá? A lei, que é a Lei de Previdência Social, ela foi editada em 1991. Até então, não existia previsão legal para a pensão da esposa para o marido. E então, assim, algumas pessoas, isso judicialmente, têm conseguido, a partir da Constituição Federal, esse período aí entre 88, que é a época da nossa Constituição, até 91, por equiparação, né, entre homens e mulheres, tem conseguido judicialmente. Mas a lei, ela só trouxe o direito aos homens a partir de 91. Eu pensava que era mais uma questão cultural. Também, né? Que é o outro motivo. Muitas vezes, isso claro que está mudando, mas ainda acontece bastante, que o marido trabalha, paga, tem as suas contribuições, exatamente, família, né? E a mulher muitas vezes não paga o INSS, ou é dona de casa, não trabalha fora, ou não tem um trabalho formal, e aí não paga as suas contribuições para o INSS. Quando tem o óbito,
não tenham que reclamar, né? Reclamar, eu falo de receber, né? Mas recebe 4 meses, não recebe não, que você falou? Não. Se ela não era segurada, importante lembrar que a pensão por morte ela é para os dependentes dos segurados. Para quem faz contribuição para o INSS. Ok. Que caracterizou ali, vamos ver se a gente consegue responder mais uma pergunta pelo menos. Luiz de Taguatinga também, mais uma vez abraço para Brasília. A gente tem uma audiência muito grande em Goiânia também, em Goiás de uma forma geral, tá, gente? Quero agradecer a todos vocês pela gentileza sempre e também pelos internautas em todo o Brasil. Sofri um acidente e tenho 10 anos de contribuição. Pergunta mandada pelo Luiz de Taguatinga. 10 anos de contribuição. É possível se aposentar por invalidez? Essa pergunta é muito complicada de ser respondida. Por quê? Ele tem 10 anos de contribuição quando? Ele tem 10 anos de contribuição quando ele sofreu acidente, ele parou de contribuir. Então, assim, não importa o tempo de contribuição que você tem para o INSS. O que importa é que quando você ficou doente, se você estava com qualidade de segurado. Se quando ele sofreu o acidente, ele tinha qualidade de segurado. O que quer dizer isso? Se ele tinha contribuição... Aliás, minto. O acidente ele é isento de carência. O que quer dizer isso? Se eu tiver uma contribuição para o INSS, mesmo que eu não tenha adquirido a minha qualidade de segurado, eu tenho direito ao benefício. Então, o que a gente tem que saber? Se ele estava vertendo contribuições para a Previdência, então se ele estava vertendo contribuições, ele teria direito, ou se ele teria parado de verter essas contribuições há menos de 1 ano ou há menos de 2 anos, dependendo do caso. E se for há muito tempo, não tem direito? O máximo que nós conseguimos estender a qualidade de segurado da pessoa são 36 meses após a cessação das contribuições. Isso é muito importante, porque o que as pessoas entendem, né, e eu também de uma certa forma, é que se em algum momento da sua vida a sua carteira foi assinada, ou seja, que você ali já garante a contribuição, né, a partir do momento da carteira assinada. Ou que você contribuiu por determinado momento, em algum momento da sua vida, daqui a 20 anos, você pode, por exemplo, requerer um benefício assistencial. E não é assim, né? Não... O benefício assistencial, ele independe de ter tido ou não ter tido contribuições. Essa pensão aqui que ele está falando foi o auxílio doença. O auxílio doença. Aposentadoria por invalidez. Isso então é para aposentadoria por invalidez. Isso, então, é para quem, em tese, é contribuinte, é segurado. Tá, então ele teria que ter mais recente a época do acidente ele deveria estar contribuindo ou não ter parado de contribuir dentro do período de graça. Isso que eu sempre falo com as pessoas, né? É importante. Se você nesse momento agora, que as pessoas estão tendo um grande desemprego no país, infelizmente, as pessoas estão abrindo negócio próprio ou trabalham por iniciativa própria, né? Fazendo um churrasquinho, enfim, fazendo qualquer outra atividade mercantil. E para com esse vínculo, elas têm que recolher. Vocês têm que recolher, isso é muito importante, é uma garantia que vocês têm. Se você tiver um problema de saúde, como é que vai fazer? Você depende ali do seu sustento para trabalhar, para sobreviver. Importante ficar atento com relação a isso. Busque orientações. Doutoras, muito obrigado mais uma vez aqui pela participação de vocês. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo.